Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês, meus amores? Hoje eu vim com um cabelo super bonito, ó, que eu deixei ele no coque, aí tá caindo uns fiozinhos, eu deixei ele num coque invertido, aí esse lado também ficou mais ondulado, lembrando que sempre quando eu faço esse coque, sempre fica esse lado aqui e esse não fica, mas dessa vez ficou esse também. Mas hoje o assunto não é de cabelo, hoje o assunto é comentando um artigo do Código Penal, lembrando que eu acho que já tem mais de um mês. Daqui a pouco vai fazer 2 meses que eu não comento a respeito de algum artigo ou da legislação, ou jurisprudência, ou idem, alguma coisa do Código Penal. Então, hoje eu vou comentar a respeito do lugar do crime, artigo 6º. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação, tô lendo, tá, gente? A ação ou omissão no todo ou em parte, bem como onde se produziu. O artigo 6º do Código Penal trata-se da aplicação da lei penal no espaço. Tá? São os crimes denominados doutrinariamente como crimes à distâncias e tem os crimes plurilocais, tá, gente? Essa classificação não se enquadra dentro dos crimes plurilocais, e sim dos crimes à distância. Aplicável quando o crime se iniciar no Brasil e produzir os resultados no exterior, ou, de forma inversa, quando um crime se iniciar no exterior e seu resultado se materializar no Brasil. Ou seja, a pessoa inicia o crime, né? E depois a pessoa, ela consuma o crime. Seria a preparação, falando da maneira correta, né? Que foi da maneira errada. Seria a preparação... Não, a cogitação, a preparação, a execução e a consumação, né? Dentro do inter criminis, que já é um módulo mais pra frente. Um módulo mais posterior a esse que eu estou falando aqui pra vocês. No resultado ou no início do crime seria assim na execução ou na consumação. O resultado ele pode acontecer dentro do território brasileiro nacional ou fora do território, que cabe a aplicação à tipicidade do artigo 6º. Vale lembrar também que o lugar do crime, artigo 6º, não se aplica à regra de competência que está no Código de Processo Penal, no artigo 70, tá bom, gente? A utilização do artigo 6º do Código diz a respeito da possibilidade de aplicar a lei material penal a um crime cuja ação e o resultado envolvam o Brasil e outro país. Como, por exemplo, para você já ter uma ideia para... já vinha um raio de luz na sua cabeça, se não ficar totalmente no escuro, a fronteira do Brasil. A fronteira do Brasil, o Brasil faz fronteira com o Paraguai, né, faz fronteira com o Uruguai. Essas partes de fronteira, se tem um crime ali, como esse crime vai ser julgado, entendeu? Tá. Assim como o artigo 4º do Código Penal, tempo do crime, 3 teorias tratam do lugar do crime. A teoria da atividade, do resultado, da mista ou da ubiquidade. Lembrando que essas 3 teorias também tá no tempo do crime, né? Que eu tinha comentado aqui pra vocês a respeito do tempo do crime. Tinha essas 3 teorias, a atividade, o resultado e a ubiquidade. A teoria da atividade fala que o lugar do crime é o local da ação ou omissão delituosa, né? E a teoria do resultado considera-se lugar do crime o local onde o evento criminoso produziu o resultado, ou seja, aonde a pessoa efetivamente morreu, falando do homicídio, artigo 121, né? E a teoria mista ou da ubiquidade, ela junta as duas. Por isso que fala a teoria mista ou da ubiquidade. Considera-se lugar do crime, tanto lugar da ação ou omissão, quanto lugar do resultado, né? E é essa teoria que o Código Penal brasileiro adotou. A teoria mista ou da ubiquidade. Teoria adotada no Brasil. O Código Penal brasileiro adotou a teoria mista da ubiquidade, que está no artigo 6º, né? Vamos ler novamente o artigo 6º, que está expresso a teoria mista. Considera-se praticado crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, ou, quer dizer, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Você reparar na primeira parte... Tá falando a ação ou omissão, que seria a teoria da atividade, bem como onde se produziu, deveria produzir-se o resultado. Na segunda parte, tá falando da teoria do resultado. Então, a teoria adotada, a teoria pelo Código Penal brasileiro adotada foi a teoria da mista ou da ubiquidade. Ok, serve para efeitos de aplicação da lei penal brasileira. Não importa se a ação ou omissão ocorreu em um determinado local, fora do Brasil, e o
resultado se materializou aqui no Brasil, ou vice-versa. É possível aplicar a lei brasileira, obedecido os critérios da extraterritorialidade, que eu ainda vou ter que comentar, que vou ter que pesquisar bem mais, né, gente, pra mim saber passar pra vocês, que está no artigo 7º do Código Penal. Estudo do caso. Se na divisa do Brasil com o Paraguai, um sujeito A, que está em território paraguaio, atira em B, que tem a nacionalidade brasileira, que está no mesmo local querendo matar o B, que está no mesmo local querendo matá-lo. Não, querendo matá-lo. E B, ferido, consegue atravessar a fronteira e morre no Brasil. Ou seja, o paraguaio era o A, que ele estava no território paraguaio. Ele atira no B, que é de nacionalidade brasileira, que tá também no mesmo lugar. Mas quando o A consegue atirar no B, o B corre ferido pro Brasil, no caso, né? Consegue atravessar a fronteira e morre no Brasil. Por força do artigo 6º, né, que é adotada a teoria mista da ubiquidade, o lugar do crime, é possível aplicar a lei brasileira neste caso. O mesmo se daria se a ação houvesse sido praticada em nosso território em B. Aqui tá explicando se B tivesse sofrido uma tentativa de morte, uma tentativa de homicídio aqui no território brasileiro. Porém, no momento que ele estava prestes a falecer, ele fosse falecer, né? O A ceifou a vida dele, ele fosse para o território paraguaio nesse último momento. Também poderia se classificar essa teoria, quer dizer, essa teoria do lugar do crime, teoria mista ou da ubiquidade. Gente, é super simples esses primeiros artigos, eu tenho que estudar bastante, por quê? Porque nesse último semestre agora de Direito, eu estudei erro de tipo, erro permissivo, eu estudei erro de tipo, erro permissivo, eu estudei inimputabilidade, imputabilidade, semi-imputabilidade, entendeu? Eu estudei muita coisa, eu estava pensando, pra mim, até fixar o assunto na cabeça, eu estava pensando em compartilhar aqui com vocês. Mas eu acho bom mesmo vir primeiro com os artigos básicos. E aí eu vou indo, daqui a pouco eu já chego no erro, né? Então é isso, gente. Esse foi o artigo de hoje, artigo 6º, teoria do crime, não, gente. Lugar do crime, só pensa na teoria do crime. Lugar do crime. O próximo vídeo, talvez eu vou falar de extraterritorialidade ou eu falo de erro. Eu tô pensando ainda em abrir aqui o erro. Eu espero que você tenha gostado. Não se inscreva de se inscrever e compartilhar. Lembrando que eu não vou mais colocar aqui do lado os artigos, eu vou deixar tudo na descrição pra vocês verem.